Oi, gente, tudo bem? Eu voltei aqui para um vídeo super rapidinho de notação geológica. Bom, eu espero que seja rapidinho, mas às vezes eu dou muitas voltas, então peço desculpas. Na disciplina de DG aqui na UFG, a gente usa principalmente essas quatro aqui, ó. São as que a professora Paola cobra. A Brunton, a do tipo Clar, azimutal e mão direita. A gente vai começar pela Brunton, que é a mais antiga, uma das primeiras. Inclusive, eu acho que é a primeira. A notação do tipo Bruton, ela mede em quadrantes, tá? O que isso quer dizer? Que a gente vai dividir aqui na roseta, na nossa roseta, que também é a rosa dos ventos, né? E a gente vai dividir aqui na nossa roseta os quatro quadrantes e o plano geológico vai ficar aqui em algum lugar. Vou colocar cores. A gente tem o quadrante ME, tem o quadrante SE, tem o quadrante SW e tem o quadrante NW, né? Nordeste, Sudoeste, Sudeste e Noroeste. E aí, o que acontece é que as notações vão cair aqui. Quando temos planos, a gente vai ter uma direção desse plano, o strike, a direção do plano, direção geológica, né? A direção, ela vai ser um plano e nós também podemos ter linhas. Nos planos, independente do tipo de notação, vamos ter plano. Vamos ter os aviõezinhos. Então, o plano sempre vai ser representado por uma direção geológica que vai estar, por exemplo, assim ou assim. É uma linha dentro dessa roseta. E a linha ela é uma seta. Ela só indica para onde, qual que é a direção da linha e quanto ela está caindo na frente. O plano, a gente tem que ter a direção geológica, a direção do mergulho e quanto esse plano está mergulhando. Se a gente tem um plano, no caso Brunton, eu vou apagar aqui a linha, tá? Se a gente tem o plano N45E 60SE, esse plano vai estar 45 graus para leste e vai cair 60 graus para sudoeste. 45 graus para leste é mais ou menos aqui. Então, o plano vai atravessar a nossa roseta e vai estar na direção SE bem aqui, 60 graus. Quando a gente tem um plano tipo esse, N45SE, ele só pode mergulhar para SE ou para NW. No caso, eu falei errado. Quando a gente tem um plano N45E, Nordeste, ele só mergulha para SE ou para NW. Se tivermos um plano que está NW-SE, ele só vai mergulhar para Nordeste ou para Sudoeste aqui, ó. Beleza? Então, quando você tem a direção, ela só pode mergulhar para um desses dois lados. Não tem outra forma. Se isso fosse uma linha, a linha ela não tem a indicação aqui de para onde ela cai, porque a linha ela só tem tipo a direção dela e quanto que ela caiu. Então, se isso aqui fosse uma linha, ela estaria só assim, ó, N45E 60, porque essa é a direção da linha e ela tá mergulhando 60. Beleza? Isso é a questão dos quadrantes da Brunton. Outra coisa importante de saber sobre os quadrantes é que a medida usual é sempre aqui na parte norte, tá? A Paula vai aceitar medida sul também, mas é muito comum das escolas geológicas adotarem só as medidas aqui no quadrante norte. Sempre começa no zero, no norte, e termina em 90, ou aqui no leste ou no oeste. As medidas são sempre a partir do zero. Então, sendo, por exemplo, o N45E, que a gente estava falando, ele vai sair do zero, vai até 45, que é mais ou menos aqui, e é justamente esse plano, N45E. Esse mesmo plano poderia sair do sul, andar em direção ao oeste aqui, e parar em 45 graus. Então, seria aproximadamente aqui. É o mesmo plano, tá vendo? N45, 45 E é a mesma coisa que S45W. Mesmo plano. A notação azimutal fica mais fácil de ver junto com a notação
Brunton, elas são parecidas. Só que ela não é em quadrantes. A medida dela vai ser diferente, né? A gente vai ter, tipo, saindo do norte, então o norte sempre tá aqui. Vai aparecer até 3 dígitos, barra, qual é o seu mergulho e para onde ele tá mergulhando, tá? Agora que eu vi, né, que não tava dando muito certo o que eu tava fazendo aqui. Mas basicamente, começa no zero, vai rodar nessa direção até 360. Azimutal, então, sempre vai ter o norte. Começa no zero do norte e roda até 360 graus aqui. E a gente mede desse jeito. A anotação que eu usei naquele plano, que era N45E 60 SE, aqui seria N045 60 SE. Essa é a anotação azimutal para o mesmo. Se fosse uma linha, não teria o SE aqui no final. Essa é a diferença de linha para plano na azimutal. Então, começa no zero, anda aqui 45 graus e você desenha o plano. Mas você vê que o plano você consegue uma medida tanto aqui quanto de cá? Você teria que fazer uma conta aqui de 180 graus para poder achar essa outra ponta aqui. Então, N45 seria equivalente a N, seria 235. N200, não, 235 é 190, né? 100 seria 145. Gente, que dificuldade de fazer uma conta simples. 45 mais 180. 5, 2, 225. Era só eu ter tirado 10, né? Você vê que às vezes a gente é sonso. Então, é a mesma que N225 60 SE. Essas duas notações são exatamente iguais, tá? Então, a gente sai aqui, anda 45 graus e tem esse plano. Esse plano é a mesma coisa que o 225 aqui do outro lado. E aí ele vai cair ou para NW, né, ou para SE. Nesse caso, esse plano cai para SE. E por isso que o aviãozinho é assim, ó. Você indica qual que é o plano e para onde ele está mergulhando. Quando você desenha essa roseta, então, tem que fazer assim e escrever o 60, tá? Sempre tem que ter indicação. E se isso fosse uma linha? Se isso fosse uma linha, ela não teria o SE aqui no final. E a representação dessa linha, N4560, continuaria sendo só uma setinha, beleza? A notação do tipo clar imagino que hoje em dia a mais usada, é uma notação mais nova. Ela veio, né, com a bússola clara, inclusive a bússola geológica clara. E ela mede o famoso Deep Direction. Ela só vai medir para onde que a camada está caindo, né? Suponhamos que isso aqui é uma camada, para onde essa camada está caindo e qual que é o mergulho dela. Então, a gente estava usando... Então, vou manter aqui do lado, né, que fica a mesma. N45E 60 SE é a mesma coisa que N045 60 SE, que é a mesma coisa que N225 60 SE, né? Sendo essas duas aqui azimutais. O que acontece então na CLAR? Quando você usa uma notação do tipo CLAR, você precisa encontrar essa pontinha aqui, ó. Ela vai estar nessa direção, como a gente media linhas. Então, ela vai estar nessa direção. Então, você tem aqui o plano, né? A direção geológica e precisa achar a direção do mergulho. Não é uma conta difícil, até porque eu vou deixar aqui em vermelho. Está sempre, gente, a 90 graus, tá? Sempre a 90 graus. O que acontece aqui é que é uma conta que você vai ter que ter um raciocíniozinho para poder saber se você vai acrescentar 90 ou tirar 90 na conta. E para isso, eu acho bom usar azimutal de base, tá? Vou deixar aqui marcadinho em vermelho. A parte 45, vou desenhar aqui, que é essa aqui é a direção. Então vamos lá. A direção na azimutal
ela pode ser medida nas duas pontas, certo? Tanto o N45 quanto o N225. Se te é dado N45, você está olhando por essa ponta bem aqui, ó. N45. Como que eu vou descobrir qual que é esse ponto aqui? Você vai somar 90 graus. Então, N045 vai ser 45 mais 90 graus. Aqui estava fácil, tá? É 135. Então, indo para SE, você tem que saber exatamente para onde está mergulhando. Porque se estivesse mergulhando para NW, ao invés de mergulhar aqui para SE, era uma conta diferente. Você teria que diminuir 90. Então, em CLAR, para essa mesma medida, seria 135,60. Ah, Nath, mas não precisa do SE na frente? Não, não precisa. Não precisa do SE na frente, porque você vai estar dando essa medida aqui, ó. Você já vai estar dando qual é a direção que essa camada está caindo e quanto ela está caindo. Então, não tem como ela ir para outro lugar. Entende? Não tem como você olhar ela indo para outro lado. E esse é o grande receio que você tem que ter com a CLAR, porque a depender, você pode jogar aqui ela pro lado errado. Igual, se você tivesse... Deixa eu desenhar ela aqui de novo. Se você tá olhando nessa ponta, que é 225, e acrescentar 90 graus, se você acrescentar 90 graus, você vai estar jogando aqui, ó, para essa ponta, que é 315. Você vai estar jogando aqui para 315. Então, você vai estar dando a medida incorreta, entende? Então, quando você olha nessa ponta aqui, por exemplo, na 225, você teria que colocar, então, 225 menos 90 graus para poder chegar no 135, porque ela está de cá. Mas, se estivesse mergulhando para o outro lado, se estivesse mergulhando para NW, aí sim, se eu pego o N45, eu teria que diminuir 90 graus nesse sentido aqui. Então, você teria andado 45 e depois aqui no 360 seria 360 menos 45, que é 315. Então, acharia esse ponto. E se estivesse olhando aqui na ponta de 225, você teria que fazer 225 mais 90 graus, que também daria 315. Então, isso é tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo, um pouquinho mais trabalhoso, mas é possível. Quando a gente fala de mão direita, deixa eu ver se eu tenho. Eu tinha um desenhozinho de uma mão direita aqui, que era justamente para ajudar. Eu tenho. Só que ele é preto. Ai, tá bem ruimzinho de ver. Eu não vou conseguir mudar a cor. Mas a mão direita vai dar pra ver aqui. Eu vou ter que gravar outro vídeo pra vocês com a mão direita. Mas é como se eu estivesse fazendo essa medida com a mãozinha. Eu vou passar isso aqui embaixo, que vai ajudar a enxergar a mão. E eu vou ter que desenhar aqui o plano, né? Porque a gente tá olhando esse plano. Beleza. Deixa eu achar minha mãozinha perdida. Ó, mágica. Achei minha mãozinha perdida. Perdi minha mãozinha. Acho que fechei ela. Problemas técnicos, gente. Aí, pronto. Achei minha mãozinha. Vou botar ela aqui em cima. Você vai pegar a sua mão direita e você vai girar o dedão até a direção geológica, tá vendo? Então, com a mão direita, a direção com a mão direita vai estar dando, então, que é 45. Então, seria N45, tá? Que é N, eu não me lembro direito, mas aqui vai ser N45 barra 60 SE. É só lembrar, tá, que na mão direita, cadê aqui, selecionar? Na mão direita, o dedão indica qual que é a direção da camada, que é justamente aqui as asas do avião. E o restante dos dedos vai indicar para onde está caindo a camada, para SE 60 graus. Nath, tem mão esquerda? Tem sim mão esquerda, tanto que eu tenho um desenhozinho aqui da mão esquerda também, ó. Mas não é sempre. Olha, eu tinha uma mão direita muito mais bonitinha. Dá pra ver melhor. Ó, essa aqui, então, é a direção da camada com o dedão, que tá apontando para 45 graus. E a mão tá mergulhando 60. Tem sim mão esquerda. A mão esquerda
funciona tipo a mão direita, só que é para onde o dedão tá apontando também, você teria que ver, mas com os dedos, você não pode usar ela assim, tá vendo? Porque os dedos têm que apontar para onde está mergulhando, e no caso tá mergulhando para nordeste. Então tá vendo que o dedo aponta para outra ponta do avião? Aqui seria 225,60. Vou botar em rosa. N 225,60 SE. Aqui é mão esquerda e aqui é mão direita, tá? Ah, às vezes você fala, mas o dedão ele pode apoiar para qualquer lado, pode. Mas foquem nessa ponta aqui, ó. Os dedos têm que apontar para o mergulho. Os outros dedos da mão têm que apontar para o mergulho. É assim que você não erra. A Paola não pede mão esquerda, então vocês não vão ter esse problema. Mas em estrutural é pedido tanto mão direita quanto mão esquerda, tá? Nas tabelas de conversão. E é isso. Se subir dúvidas, me avise e eu estarei disponível.